Olá, querido aluno, tudo bem com você? Sou a professora Nara Rúbia Freire. Meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, trabalharemos o componente de Educação Física que traz um conteúdo divertido sobre os jogos no contexto comunitário e regional. Hoje aprenderemos sobre a origem, o conceito, as regras, as vivências e reflexões acerca do jogo da macaca ou amarelinha, queimada e algumas manjas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Dentro do divertido cenário dos jogos que a meninada curte, temos a macaca ou amarelinha. Você já brincou de macaca na escola? Já desenhou com giz ou pedrinha a macaca na calçada ou na rua de casa para brincar com os amigos? Essa é uma brincadeira bastante popular entre crianças, mas qualquer um pode brincar. Basta aprender como se joga. Mas primeiro, vamos descobrir qual é a origem da macaca ou amarelinha. Olha só que curioso! Sobre a origem da macaca, acredita-se que ela tenha sido inventada pelos romanos, já que existem gravuras que mostram crianças brincando de macaca nos pavilhões de mármore nas vias da Roma antiga. Naquela época, o percurso da macaca, aqueles quadrados numerados, significavam a passagem do homem pela vida. Por isso, lá no final, naquele semicírculo que é a estação 10, está escrito céu. Vamos brincar de maré? Não. Vamos brincar de avião? O que é isso, professora? Calma, você vai já entender. Você sabia que a macaca ou amarelinha foi trazida ao Brasil pelos portugueses? Pois é, ela rapidamente se tornou muito popular pelo fato de poder ser jogada em praticamente qualquer lugar com um pouco de espaço livre. E uma curiosidade é que em algumas regiões do Brasil, a brincadeira recebe o nome de amarelinha, academia, maré, sapata ou avião. No norte do país, ela é conhecida como macaca. Existe também a amarelinha africana teca-teca. Fica ligado! A África é um continente com uma diversidade enorme de países, cada um com sua cultura, costumes e brincadeiras, como aqui no Brasil. A amarelinha africana ou teca-teca é jogada de forma diferente, mas também é muito divertida e ritmada e traz a cultura daquela região na linguagem das crianças. Que legal, né? Vamos assistir a amarelinha na prática? Vamos iniciar. A colega não conseguiu. A pedrinha caiu na linha. Ela tem que parar e passar para o colega, mas nós vamos dar uma chance. Isso, muito bem. Ela finaliza e volta. Recupera com o pé. Ótimo. Agora vamos para o próximo jogador. Ela não conseguiu. Caiu para fora do quadrado. E ela perde a vez e dá a vez ao colega, que reinicia. Muito bem. Opa, pisou errado nos 2 últimos quadrados. Você precisa voltar. Você perde a sua vez. Tem que manter o ritmo e a cadência do movimento. Vamos para o próximo jogador. Isso. Muito bem. Volta, faz o giro, retorna, recupera e finaliza com sucesso. Muito bom. E o que você ganha pulando macaca? Em primeiro lugar, o jogo da macaca promove a diversão. E daí em diante, você ganha amigos. Para percorrer as fases, você desenvolve o senso de prioridade, porque cada participante tem seu lugar na fila e deve ser respeitado quem será o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. A coordenação motora fina
é trabalhada quando jogar e apanhar a pedrinha nos quadrados e estações. A orientação espacial, porque você tem que conhecer o espaço da brincadeira antes de iniciar. A coordenação óculo-manual, porque você tem que visualizar os quadrados para jogar a pedrinha e tem que pular dentro deles sem pisar na linha ou fora dela. O equilíbrio, quando você agacha para pegar a pedrinha em um pé só e também para pular em um pé só. Você não pode cair para fora dos quadrados, senão perde a vez. E praticando tudo isso, você estará ganhando força muscular, ritmo e controle do seu corpo. Olha quanta coisa boa e importante para o seu desenvolvimento você pode ganhar neste simples jogo da macaca. Show, né? Viu como é fácil e divertido? Chame o pessoal aí de casa e lance o desafio. Vamos ver quem chega ao céu primeiro? Agora vamos falar da queimada. Este jogo nós já conhecemos, é muito jogado nas escolas, nas ruas, nos campinhos e parques. E apesar de não haver um torneio oficial no Brasil, o esporte costuma fazer parte do quadro de jogos das Olimpíadas Escolares. Mas você sabe qual é a origem da queimada? Há relatos que o esporte nasceu na Idade Média no norte da Europa meridional, no reino da Papônia. Dizem que o rei Papos treinou seus soldados contra a invasão dos bárbaros por meio de arremesso de bolas de fogo. Então, esse treinamento teve sucesso e passou a ser jogo nas festividades do reino. E o que é o jogo de queimada e como se joga? O jogo de queimada ou queimado é praticado por dois times cujo objetivo é eliminar o adversário atingindo-o, queimando-o com a bola. O jogo da queimada é popular em todo o Brasil e também é chamado de baleado, caçador, mata-soldado ou carimba. E onde podemos jogar queimada? Área de jogo. Onde você for jogar com a turma, o campo deve ser em terreno plano ou reto e deve ser dividido com uma linha central. Atrás da área de cada time fica o espaço reservado para os jogadores queimados ou prisioneiros, que você pode delimitar com um galho, um lado de sandália, ou tênis ou até uma corda. Caso tenha uma quadra disponível no seu bairro, na sua comunidade ou na sua escola, você e a turma podem utilizar as marcas do campo de vôlei. E o número de jogadores? O número de participantes é combinado conforme o tamanho do campo. Assim, a queimada pode ter de 4 a 20 jogadores. Vamos às regras da queimada. A queimada é praticada de forma não oficial no Brasil e, por isso, as regras não estão unificadas e variam de região para região. No entanto, algumas normas são comuns. Vamos lá! Os dois times se posicionam num campo dividido por uma linha central. Isso a gente já sabe. Esta linha não pode ser ultrapassada e, caso isso ocorra, o jogador infrator terá que ir para a área do queimado. Como as regras variam de região para região, neste caso, pode-se apenas perder a posse de bola para o adversário. No início do jogo, é escolhido um jogador de cada time para ficar no campo dos queimados. Este não pode queimar, apenas alcançar e lançar a bola para seu time. Ele só volta para o seu time quando um jogador de cada equipe for queimado. Aí, este jogador pode queimar. O jogador deve arremessar a bola contra o time adversário com o intuito de queimá-los. Por sua parte, os adversários tentam se espalhar no campo ou ir ao fundo do mesmo para não serem atingidos pela bola. Se a bola não atinge ninguém e apenas quica no campo adversário, o jogador pode pegá-la sem o risco de estar queimado. Os jogadores são queimados nos seguintes casos: quando a bola acertar qualquer parte do corpo ou quando pegam a bola, mas a deixam cair. Os jogadores queimados devem ir para uma área específica atrás do campo do time adversário. Em alguns lugares do Brasil, esta é chamada de prisão, céu, cemitério, castigo,
Base. O jogador queimado pode voltar ao jogo se queimar outro jogador. E vence o time que conseguir queimar o maior número de jogadores. Agora veremos na prática como se joga a queimada e algumas variações. Agora veremos alguns tipos de queimada. Temos a queimada maluca. A queimada maluca segue quase as mesmas regras da queimada tradicional. Porém, ao invés de ter apenas uma bola em campo, haverá 4 ou mais. Queimada rei ou rainha. Nesta variação, os participantes devem escolher um rei ou uma rainha, sem revelá-lo ao time adversário. Desta maneira, todos terão que protegê-lo, pois é o jogador que, ao ser queimado, significará a derrota. Uma variação deste jogo é escolher mais de um rei ou rainha. E o dodgeball? O objetivo é o mesmo da queimada, mas é jogado com 3 bolas simultaneamente e não há uma área para os jogadores queimados. Esta variação é muito popular nos Estados Unidos. Vamos ver quais são os benefícios da queimada? A queimada, por ser um jogo de equipe, promove a cooperação entre os participantes. Além disso, desenvolve a rapidez de pensamento, agilidade corporal e mira. Como é um jogo bastante movimentado, perdem-se muitas calorias durante esta brincadeira. Dando continuidade a esse universo de brincadeiras e jogos sadios para a juventude, vamos brincar agora de esconde-esconde, que é uma brincadeira que atravessa gerações e até hoje faz parte das nossas manjas. Essa brincadeira nasceu na Europa aproximadamente no século XVIII e quem provavelmente trouxe para o Brasil foram os portugueses. Quem já brincou de esconde-esconde aí? Vem comigo! Uma pessoa deve ser escolhida por todos para bater cara através de 2 ou 1, sorteio e etc. Enquanto o escolhido conta de olhos fechados, os outros se escondem nos locais que estão ao redor do ambiente que se está brincando. Depois de contar, o jogador procura os que estão escondidos. Se achar algum, deve gritar o nome dele e bater 3 vezes no pique. Caso os que se escondem percebam que o batedor está longe do pique, esse pode sair de seu esconderijo e se salvar. Caso não consiga, é eliminado dessa rodada. O esconde-esconde só termina quando a última pessoa for descoberta ou conseguir se salvar. O último a ser pego pelo batedor é o próximo a procurar todos no reinício da brincadeira. Viu como é fácil? Agora convide a turma aí de casa e os amigos e divirta-se. Quem aí já brincou de manja-pega? Essa brincadeira nasceu na Europa no século XVIII e quem possivelmente trouxe para o Brasil foram os portugueses. A manja-pega também é chamada de pega-pega, pira, trisca, picula e manja, em diferentes regiões do país. E como a gente brinca? Escolhe-se um pegador e os demais se espalham pelo espaço de jogo. Quando alguém é pego, ele passa a ser o pegador. Uma variação da manja-pega é a manja-corrente, onde o que é pego dá a mão para o pegador e passa a atuar em dupla com ele. Em seguida, em trio, quarteto e assim sucessivamente, formando uma corrente até que reste apenas um fugitivo, que será declarado vencedor. Além de divertida, essa variação ensina as crianças a trabalharem em equipe e a respeitarem os limites dos colegas. E ainda tem outras variações da manja-pega que são muito legais. Uma delas é a pega-pega pulando. Nesse jogo de pega-pega, o pegador deve pegar os outros participantes, assim como na brincadeira original.
A diferença nesse caso é que, ao invés de correr, as crianças podem apenas saltar. Pega, pega, bola salvadora. Nessa variação, existe uma bola com a função de salvar os participantes. Aquele que estiver com a bola na mão não poderá ser pego pelo pegador, e a bola pode ser jogada entre os participantes sempre que alguém estiver em perigo. Pega, pega por baixo da perna. Nesse jogo, aquele que for pego deve permanecer parado e com as pernas afastadas. Para que ele possa voltar a jogar, outra criança que está fugindo deve passar por baixo de suas pernas. E o que se ganha brincando de manja-pega? Vamos ver os benefícios? Quando as crianças estão correndo, elas trabalham seu equilíbrio, a coordenação motora e desenvolvem consciência corporal. O pega-pega também desenvolve a cognição através do raciocínio das crianças, pois é preciso pensar em estratégias para fugir e evitar ser pego. Agora chegou a vez da divertida cabra cega. Para começar a brincadeira, o escolhido para ser a cabra cega da rodada deve ser vendado e tentar encontrar os companheiros. Ao trombarem alguém, deve adivinhar quem é a pessoa e, se acertar, esta pessoa passa a ser a cabra cega e continua a brincadeira. A brincadeira cabra cega também é conhecida como galinha cega, pata cega e cobra cega. Acredita-se que a cabra cega tenha surgido na China perto do ano 500 a.C. e que já na Idade Média era uma opção de diversão nos palácios. Então, esta brincadeira é uma boa pedida para se divertir com a família e a turma. Vamos ver na prática? Pata cega, de onde você veio? De casa. Então vai buscar. Agora chegou a hora da nossa atividade. Atividade 1. A brincadeira de origem romana que simbolizava a passagem do homem pela vida chama-se: opção A, esconde-esconde; opção B, queimada; opção C, pega-pega; opção D, macaca. Vamos lá? Relógio na tela! Então, a nossa resposta é a letra D. Vamos para a nossa atividade número 2. Sobre o jogo da queimada, é correto afirmar. Sobre o jogo da queimada, é correto afirmar. Opção A. No jogo de queimada, se um jogador ultrapassar a linha central, o time perde a posse de bola. Opção B. No início do jogo de queimada, os escolhidos para ficarem no campo dos queimados podem queimar o adversário. C. No jogo de queimada, desenvolve-se a rapidez de pensamento, a agilidade corporal e a mira. Como é um jogo bastante movimentado, perdem-se muitas calorias. Opção D. As opções A e C estão corretas. Vamos lá, vamos ver. Relógio na tela. Então, e a nossa opção correta é a letra D. Muito bem!
Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, aprendemos sobre a origem, o conceito, as regras, as vivências e reflexões acerca do jogo da macaca ou amarelinha, queimada e manjas. Vimos que a macaca ou amarelinha pode ter sido inventada pelos romanos e que o percurso simbolizava a passagem do homem pela vida. Por isso, no final daquele semicírculo está escrito céu. A macaca ou amarelinha, dependendo da região, recebe outros nomes como maré, sapata, avião e academia. Tem também a amarelinha africana ou teca-teca, que traz a cultura africana na linguagem das crianças. A macaca ou amarelinha nos proporciona, além de diversão, o equilíbrio, o ritmo, a força muscular e o controle do corpo. Hoje também falamos sobre o jogo de queimada que surgiu na Papônia após o rei Papus treinar seu exército para se defender dos bárbaros atirando bolas de fogo. A queimada é um jogo praticado por 2 times, cujo objetivo é queimá-los com a bola. O jogo de queimada também é conhecido como baleado, caçador, mata-soldado e carimba. Existem vários tipos de queimada, como queimada maluca, queimada rei ou rainha e dodgeball. A queimada proporciona benefícios como a cooperação, agilidade, mira, gasto calórico e rapidez de pensamento. Vimos as brincadeiras que chamamos de manjas. Vimos o esconde-esconde, a manja-pega e a cabra cega. E todas essas brincadeiras podem ser realizadas em qualquer lugar, desde que seguros. Basta saber as regras e convidar a turma para a diversão. Então, espero você aqui na nossa próxima aula de Educação Física. Tchau, tchau!